Essa é impostora, tá? Boa noite! A Ana Lúcia Gimenez pegou meu kimono. Pode devolver já, porque minha convidada está aqui. E ela, gente, ela coleciona protagonistas em novelas de muito, muito sucesso. Ela já foi mocinha, ela já foi vilã, ela já fez de tudo. E olha, em 2025 ela comemora 40 anos de carreira. Eu tô falando da minha querida amiga, que fazia tempo que eu não via, Cristiana Oliveira. Então prepare-se para se emocionar e conhecer muitas curiosidades dos bastidores das novelas que marcaram a época. Roda aí. Eu estou aqui com ela, belíssima, fazia um tempão que eu não a via, Cristiana Oliveira. Oh, meu amor, bem, que meu prazer. Amor? A gente já se conhece há tantos Nem anos. fala, muito Como é que tempo. tá tua mãe, Vera? Tá todo mundo bem. E Marco você? Antônio, Tá que eu uma não graça. vejo. Uma graça, manda beijo pra ele. Você tá bem também? Tô ótima, graças a Deus. Feliz de Tô estar aqui vendo, com adorei você. a roupa, tá bonitona. Ah, velho, não podia ser menos, né? Você linda desse jeito. Ah, a gente tenta. E ó, não é 40 anos, não são 40 anos, é 36, né? 36, vai fazer 36 anos de carreira. Não, 37, na verdade. Tá. Comecei em 89, tá certo. Época 37 anos. É quase 40, né? A gente engloba tudo aí. Ah, mas é só coisa boa, né? É verdade. Um tempo passado com qualidade. Se for juntar a época de modelo, tem 42. Eu comecei com 20. Então... E olha, hoje a Cristiana vai estrear o nosso quadro bem interativo. É o nosso Instapop. Eu vou explicar como é que funciona, tá? O nosso sistema vai invadir a rede social da atriz e revelar a intimidade dessa artista amada por todos nós do Brasil. Cristiana, a gente pode entrar na sua rede social? À vontade, Não tem gente. nudes lá, não? Hã? Nudes. Não. Nudes é só pra quem eu mando nudes que tá ali me assistindo Eu ali vi atrás. você ó. se beijando. Quem é seu É, marido? meu marido já. Ó, o amor é lindo, hein? 7 anos e meio já, Sérgio só, achei bom. Bianco. Mas pode ver tudo, pode. Então vamos falar entrar. Então sobre. podemos. Bora. E para conquistar a própria independência, Cristiana Oliveira deu um susto nos pais. Ela fugiu de casa com apenas 16 anos. Coloca Ai, aí. meu Deus do céu. Ainda muito nova, Cristiana Oliveira batalhou pela liberdade de ser quem é. Tinha vergonha, eu tinha uma autoestima baixa, eu tinha medo de ser alguém que não agradasse os outros, porque, infelizmente, minha mãe me educou, as 7 mulheres, né, porque lá em casa eram 7 mulheres e 2 homens, a mamãe me educou como? Se preocupe com o que os outros falam, veja com quem você convive, não deixa com que as pessoas falem mal de você. Aos 16 anos, fugiu de casa por não concordar à época com o controle dos pais. Para se sustentar, a adolescente trabalhou como caixa de supermercado. Cristiana só deu notícias à família um mês depois e percebeu uma mudança nos pais. E acredite, antes de ser atriz, ela também trabalhou como jornalista e até respondeu cartas dos fãs do cantor Léo Jaime. Éramos amigos e também fui padrinho de casamento dela. E aí a Cristiana tinha um certo encanto. Não tinha ainda se definido profissionalmente, tinha um certo encanto pelo showbiz, por tudo isso. E aí ela me viu respondendo, que eu fazia isso, eu respondia as cartas de fãs. Não dava conta, evidentemente. Ela me viu fazendo, falou, posso te ajudar? E foi muito simpático da parte dela fazer esse trabalho. E também aprender a estabelecer uma relação com fãs, que depois ela se tornou uma pessoa muito famosa, muito amada por muita gente. E acho que uma parte desse aprendizado ela teve fazendo essa pequena função comigo. Que coisa linda, gente. O Léo. Não tem mais carta de fã agora, acabou. Não, antigamente. não. Eu recebia muita Cartinhas. carta de E fã. aquelas de rolo, lembra? Lembro, né? Muito legal. Que era tipo 100 metros, 200 Passavam metros. dias Eu te amo, eu te amo, eu te fazendo, amo. Eu né? colava Uma graça. uma na outra com durex. Mas Fofos, era muito né? carinhoso, Agora né? não tem mais nada, a gente não ganha mais nada. De vez em quando eu até ganho. A Quando eu carta de viajo ro- com teatro e tal, vem cartinha, ou vem um presente, um ursinho, um bombom e tal. Você muito ali gostoso. disse que você fugiu de casa e você precisou fugir para eles te entenderem. Você que tem filha, como é que hoje você se coloca no lugar Meu deles? Deus do céu, absolutamente. Enfim, o mundo é outro, a compreensão é outra,
a conversa é outra. Eu não tinha diálogo com os meus pais. Era muito mais de ouvi-los do que poder falar. Não era havia assim, fica discussão. quieto, né? Não, para mim era só um outra olhar. época, né? E tinham regras que eram inexoráveis, ou seja, era aquilo ou aquilo. Então não tinha como discutir. E eu, na minha necessidade de liberdade, eu acabei quebrando isso e achando não tem solução, porque com eles não tem discussão. Eu sempre sagitariana, sempre livre, sempre comecei a trabalhar com 12 anos e tal. Falei, vou, depois dessa aula de teatro, que foi dita ali, que foi de improviso, que eu vi minha mãe ali na plateia me vigiando. Mas será que ela estava vigiando ou ela estava vendo? Não, estava me vigiando. Tanto que ela falou, não quero que você faça mais, porque essa história de ser atriz, isso não vai funcionar e tal. E aí eles foram dormir. Quando deu 1h da manhã, eu peguei uma mala enorme, não tinha aquela época, não tinha rodinha, imensa a mala, enchi com o que eu pude, deixei uma carta para eles dizendo que eu não aguentava, olha só, gente, 16 anos, que eu não aguentava mais, que eu precisava de liberdade, que eu precisava viver minha própria vida. E sumi. Foi pra onde? Vim pra São Paulo. Mas você ficou aonde? Com a Eu mala fiquei gigante? na casa de um ator que me cedeu um quarto. Você na tinha casa combinado dele. antes? Não, Como é que não. você chegou com a É mala? que eu vim pra cá meio com a malicuia, porque eu tinha trabalhado com 16 anos, eu trabalhei com a minha irmã, é muita informação. Eu trabalhei com a minha irmã, ela fazia, entre aspas, divulgação, que era assessoria de imprensa, de peças de teatro e de shows. E 1 ano antes, eu tinha vindo a São Paulo para fazer essa assessoria de imprensa para um grupo de teatro chamado Pessoal do Cabaré. E aí eu fui e conheci uma menina chamada Ângela, que adorava o Peter Frampton, e ela era chamada de Angela Frampton. E a gente ficou amiga nesse período. E quando eu cheguei aqui, eu liguei para ela pelo orelhão e falei, Ângela, posso ficar na sua casa? Quer dizer, eu já saí sem saber se eu ia poder ou não. Você conseguiu comprar passagem, tudo, menor de idade? Não, isso sim. Fui de ônibus para a rodoviária, consegui passagem só de ida, era um dinheirinho que eu tinha guardado. E com a malona? E a malona. E aí eu cheguei aqui em São Paulo, liguei para ela, ela disse que não dava para ficar na casa dela e me apresentou um amigo dela que me deixou ficar nesse quarto. Imagina se você não tivesse esse amigo, como é que ia fazer? Não sei, eu era assim, eu Não me jogava para pensou? depois saber se ia machucar. Porque quando a gente é nova, a gente é assim. Nossa, completamente inconsequente. E aí você passou quanto tempo sem falar com seus pais? Fiquei quase 1 mês. E eles? Aí eu liguei para minha irmã, que mora aqui em São Paulo, que é a minha irmã mais velha, que é a Irene. Falei, Irene, eu tô em São Paulo e tal, tô na casa de uma pessoa muito bacana e tal, de um ator. Ele me acolheu aqui. E aí ela falou, a gente vai ter que avisar papai e mamãe. Aí ligou pro telefone fixo, avisou. Só que assim, e no dia seguinte eu peguei um ônibus para voltar morrendo de medo. Falei, vou ser expulsa de casa. E foi ao contrário. Eles me acolheram assim com uma sensibilidade, um amor, uma disposição de crescer e de ouvir, de falar o que a gente errou, minha filha. Porque eram 9 filhos, Luciana, você imagina. É muito filho. Chegou a mim, que era a raspa do tacho, minha mãe já estava morta de cansada, Tinha quantas coitada. irmãs? Eu tinha 6 irmãs. 6 irmãs? São 9, né? Nossa, São 9 ao todo comigo. Tudo da tua mãe? Tudo da minha mãe e Nossa, do meu pai. guerreira, amiga. Eles ficaram casados 70 anos, só se separaram na morte. 9 filhos? A tua 9 mãe filhos. gerou 9 filhos? Era um depois do outro. Chegou no 5º, ela já quis processar o Papa. Porque ela falou, o Papa não admite método contraceptivo, eu não estou aguentando mais ter filho, e ela muito católica, entendeu? Jura? Juro, não usava A sua método... mãe? Contraceptivo? Não, contraceptivo. Por causa da e igreja? aí, por causa da igreja. Por causa da igreja. Que loucura. E aí ela não aceitava isso, então foi, né? Tanto que meu pai falou que já a partir do 5º ela já expulsava, assim, eu devo ter sido cuspida. Ela falou, uai, já saiu, coitadinha. E tudo normal, viu? Sem anestesia. Sem anestesia? Sem anestesia. Meu pai falou que às vezes minha mãe fazia nos primeiros, ela fazia tanta força que ela suava sangue. Ai, que horror. De tanta força, você imagina. Eu tive Mas filho de parto nasceram normal, os 9. Mas eu tive filho de parto normal também, mas não suei sangue, não, graças a Deus. Não, graças a Deus, mas aí eu acho tadinha. E vocês se davam bem com as irmãs todas? Ou era aquela brigaiada? Porque mulher briga, né?
Não, mulher briga, mas eu sei lá, por ser a caçula, Por ser a talvez. caçula, Por ser a caçula, eu devo ter sido mimada. Eu não lembro muito, mas minhas irmãs A dizem caçulinha, que eu né? sou, É. que eu fui bastante mimada, assim, né? E era todo mundo bonito na sua casa? Tua mãe era muito bonita. Ah, eu acho. Tem uma foto aí que tá Eu todo vi. mundo da família, não tem? Eu acho Uma que que a estão gente- várias. Olha eu de cabelo curto, com 20 anos, modelo. Aí Nossa, não. é muito bom. Eu tenho um monte de foto assim também. Então é muita coisa, é muita coisa, é muita história que eu já passei, Luciana. Ó, a foto da família. Então, olha lá, você diz por todo você. mundo bonito. Tá vendo? É muita gente, olha que maravilha. Olha eu ali na direita, a minha mãe do meu lado e eu segurando a Rafaela, bebê. Muito Ó, legal, tá vendo hein? ali, ó? À direita, vendo. ela de chupeta. Tô vendo. Rafaela fofinha. E eu aqui, a última. Nossa, é muita gente nessa É família. muita então. gente, muita gente. Maravilhoso. Bom, antes de ser atriz, Cristiana Oliveira esbanjou talento como modelo na Europa e em outros lugares. Coloca aí. Tudo bonito mesmo, hein? Ah, mas aquela ali foi uma viagem que eu fiz pros Lençóis Maranhenses. É bonito lá, né? Ah, mas a Suzy também, a Suzy Ela é uma querida. Nossa, ela é uma das pessoas mais lindas, assim, que eu conheço. De tudo, de disposição, de positividade, de amizade, trata todo mundo muito bem, independente de quem. Aqui Ela é tá muito dizendo especial. que você foi desclassificado no concurso, depois você Fui. ganhou. Fui. Ah, Não, foi muito engraçado, porque eu tinha tenho um amigo até hoje, que é o Márcio, que ele era gerente da Company. Você lembra da Company? Você chegou a lembro pegar, da- mas porque você é de uma geração... eu me lembro dessa... Enfim, não é da tua idade, mas assim, era uma marca brasileira muito famosa e ele era gerente dessa company. Ele fez um desfile, me chamou para desfilar e aí ele soube, nós ficamos muito amigos e ele soube que ele soube que ia ter um concurso do Banco do Brasil, é ótimo. Do óculos, um não? concurso de óculos do Jornal do Brasil. Tá. E falou, vamos tirar fotos, eu vou mandar para lá. E aí tirou as fotos, mandou para lá e eu fui desclassificada. Não gostaram? Não gostaram. Por quê? Não sei por quê. Só Tá. sei que me ligaram depois e falaram, não, a Foi um gente erro, pensou foi um melhor. erro. E aí vai te chamar. E fiz o desfile. Quando chegou no final do desfile e tal, adoraram. Eu fui eleita a garota Marrijan. E aí eu fiz aquela minha primeira capa que eu tô E aí você ganhou os $1.000? Ganhei, menina. Fiquei tão feliz. O que você fez com os $1.000? Ah, não lembro. Acho que a primeira coisa que eu quis comprar foi... Eu lembro que eu pedi para minha sobrinha, que ela estava indo para Nova York, para ela trazer batons para mim. Ó, você é muito vaidosa? Sou, não em excesso, mas sou. Sou a sim. gente Sou o gosta. suficiente. Sou o suficiente mesmo para me manter bem. Eu vi ali que você malha pra caramba, faz yoga. Não malho pra caramba. Eu malho todo dia, mas não pego pesado porque eu tenho fibromialgia também. Eu tenho dores que me acompanham desde os 20 anos de idade. Então, tudo é muito adaptado Sim. para que eu não sofra mais, porque eu acordo com dores desde que eu me entendo por gente, né? Deixa eu te falar uma coisa, eu não sabia, Cristiana, que a gente tem um filho. Eu tenho um filho, ela tem uma filha que nasceu no mesmo dia. E no mesmo ano, eu tô No chocada. mesmo ano, 18 de maio de 1999. Que coincidência. Que doideira, Luciana. Eu não sabia, achei que era próximo, mas É. não no mesmo, No mesmo dia. dia, que loucura, né? Maravilha, eles são ótimos. Nossos filhos, a gente chega lá, a gente vai falar disso. Sou apaixonada por ela. Cristiana Oliveira participou de novelas que fizeram muita história. E, é claro, viveu personagens, vamos dizer assim, inesquecíveis. Coloca aí. Ai, gente, Muitas que novelas. fofo. Obrigada, gente. Muitas. Obrigada, produção, por isso. Estou me Bonitinho. sentindo muito honrada, muito prestigiada. Obrigada. Nossa, a gente que agradece. Agora, você se entrega, eu tô vendo ali que são personagens completamente díspares, né? Completamente diferentes umas das outras, as personagens. Pois é, eu acho que só tiveram duas personagens que tinham um pouco da alma, assim, parecida, que foi a Juma e a Selena de Corpo Dourado, porque eram duas mulheres, assim, muito fortes e sempre enfrentavam os homens. Tinha uma coisa, assim, uma alma um pouco masculinizada, talvez. A Juma nem tanto, ela tinha esse lado, mas era muito doce. A Selena, ela tinha esse lado muito firme, era uma amazona, era uma mulher que enfrentava qualquer
pessoa e tal. Então, elas tinham uma alma muito parecida. Mas as outras, eu acho que teve distâncias. Como é que foi a primeira? Como é que te convidaram para a primeira? Cara, é impressionante, Luciana. Na verdade, caiu no meu colo. Como? Só que, a questão toda foi a seguinte. Eu era modelo, fazia algumas coisas na TV Manchete como modelo. Eu não sei se você lembra daquela revista Desfile? Lembro. O diretor era o Roberto Barreira, eu acho que editor. E ele tinha um programa que a gente desfilava as roupas, assim, era modelo que desfilava as roupas na frente da câmera. E eu não sei por que motivo, alguém da Manchete me ligou e aí falou: Cristiana, a gente está com uma produção aqui querendo fazer um teste com algumas modelos para apresentar um programa de clipe. Tá. Aí me chamou Carolina Ferraz e chamou outras pessoas e tal. E eu tinha acabado de fazer um comercial com o Walter Salles. E era um comercial que durava 2 minutos. Era uma historinha linda de uma aluna que se apaixonava pelo professor e fazia uma malha de lã, que era de linha de lã, né? Fazia uma malha de lã para ele. E aí depois ela casava, encontrava com ele casava com outro cara. Eu tenho comercial. Hã? Eu tenho. Tem? Coloca aí pra gente assistir. Eu achei meio triste esse comercial, porque encontrou ele e tal. Não, a tristeza não é do comercial. É bonito, é romântico e tal. É de ver o início de tudo, né? Dá uma saudade, Sim. Às vezes até uma nostalgia. E aí foi nesse comercial, eu levei a fita cassete. E aí encontrei com o Jaime Monjardim, e o Jaime me reconheceu na hora porque eu era muito parecida com a minha irmã, com a Inês, e ele era amigo da Inês, eu tinha trabalhado com a Inês, e ele viu o comercial. Na hora ele falou: meu Deus do céu, você não é atriz, né? Eu falei: não. Você já fez alguma coisa? Eu falei: não, fiz um curso de improviso para vídeo com o Wolf Maia. Aí ele: não, porque você é muito expressiva, a câmera gosta de você, eu queria que você fizesse uns testes para minha novela. Eu falei: não, peraí. Não, só faz. A Tizuki Yamazaki, uma cineasta, tinha acabado de ganhar o prêmio com o filme dela, o Gaijin, na década de 80. Então, era uma mulher, né, que eu considerava muito importante na direção. E aí, eu fiz o teste, passei, Cananga, né? Passei, mas a Cristiane Torlone aceitou fazer o papel. Eles queriam uma pessoa de nome, obviamente eu não tinha. E aí acabou o autor me ligando e falando: Cristiana, eu quero você na minha novela, eu vou escrever um personagem para você. Só que nem deu tempo, porque a Bia Seidel, que ia fazer esse personagem, Hannah, que era a segunda personagem feminina, né, mais importante da história, ela foi para a Globo. E aí, no que ela foi para a Globo, eu peguei o papel. E aí, depois, acabei ganhando o prêmio, aquela coisa toda, o Jaime me pescou antes da novela acabar e eu acabei fazendo Pantanal. Eu até vi meu padrasto ali, o Jesse Valadão. Tava Pois é. Pantanal. Cena icônica que eu fiz com ele. Ele era demais. Tem algumas fotos aqui, olha. Olha, Hannah. Cananga, né? Sérgio Viotti. Aí você já ganhou um prêmio, né? Você falou. Já ganhei, por unanimidade, o prêmio de revelação, em 1989. A PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, que é um dos prêmios mais considerados e respeitados. E depois disso, então, as portas se abriram? Você foi direto para a Globo depois? Depois de Pantanal? Pantanal. Não, eu fiz Pantanal, depois fiz Amazônia, fiz 3 novelas na Manchete. E eu recebi vários convites para ir para a Globo, mas eu sou muito de vestir camisa, sabe? Assim, de quando me dão a oportunidade, eu dou muito valor àquela situação. E aí eu acabei ficando 3 anos na Manchete, e aí a Globo me chamou para fazer uma personagem que foi o Carlos Manga, né? Falecido já, querido Carlos Manga, me chamou para fazer Agosto, que era uma minissérie do Rubens Fonseca. E aí, nesse meio tempo, a Glória Pérez me viu e me pescou para fazer a protagonista de Corpo e Alma. Mas voltando a Pantanal, Certo. Você ainda se fala da Juma, né? É um Até personagem hoje, que meu marcou amor. muito. Até hoje. Você ficou quanto tempo? No Pantanal? Direto 9 dias, mas eu fiquei 1 ano indo e voltando. E a Giovana falou uma coisa séria. Séria não, verdadeira. A gente tinha vezes que a gente pegava o avião,
fazia Rio, São Paulo, Campo Grande. Ali mesmo, a gente pegava um teco-teco, ia para o Pantanal, gravava 1, 2 cenas, voltava de noite de novo para no dia seguinte de manhã cedo estar no estúdio de Água Branca para gravar a parte interna. Era né? puxado, né? Poxa, imagine ir para o Pantanal, voltar no mesmo dia. Mas quantos anos você tinha? Ele era novinha. Tinha 27 Ah, anos, já novinha, era novinha, mãe. na marca. Novinha sim, mas assim, não novinha como as pessoas imaginam. As pessoas acham que eu fiz a Juma com 18. E não era 27 anos, casada, com filha. E tinha umas cenas bem impactantes no Rio. Não tinha medo de uns bichos estranhos, não? Olha, hoje eu tenho medo. Ah, naquela época. Mas não. na época eu não tinha. É como eu te falei, é aquela Tem que piranha vai, lá, não tem? Tem se um monte de joga. coisa. Tem piranha, mas eles faziam vários testes assim. Eles antes da gente gravar, eles jogavam carniça. Não, sério. Nossa, mas aí que eu não tem a entrava tal da- mesmo. A gente vai fazer um teste só pra ver se tem piranha. Joga uma carniça, ela não vem, pode entrar. mas a gente ficava na beirinha. O que tinha era aqueles lambari, acho que é lambari, que é uns negocinhos que ficavam mordendo a bunda da gente. Então, a gente ficava assim, eu e o Juventino, no Marcos Vinto, a gente ficava assim, Juventino, te amo. Porque ficava mordendo a bunda da gente, porque a gente ficava pelado, né, Sim, dentro do sim. rio e tal. Então, assim, a gente passou por situações muito legais e eu não tinha medo. Juro por Deus, teve um dia que eu vi 23 jacarés, um do lado da outra, na prainha. Do lado. A gente entrava assim, fazia assim, ó. No que pisava na areia da prainha, eles faziam... E entravam lá. Eu não tinha medo nenhum. Eu andei 72 vezes de teco-teco. Você acredita? Já peguei tempestade de parecer brinquedo. Por que você não tinha medo, assim. será? Porque eu era inconsequente. Eu acho que a gente vai ficando mais velho, vai ficando cheio de medo. Porque Eu já a gente peguei já esse passou, teco-teco já também. A vi. gente olha e fala, por que eu já peguei? Também já peguei um monte de teco-teco. Você fala, o Hoje que eu tava pensando? Não, hoje em dia, para eu subir num helicóptero, com um tempo tipo céu de brigadeiro, eu já me tremo inteira. A gente entendeu? tem um É pouco. complicado, é complicado. E agora o remake. O que você achou do remake de Pantanal? Ai, lindo, lindo, lindo. Uma outra época, uma outra situação, mas atores bárbaros, muito bem Quem dirigido. fez a sua personagem? Foi a Alanis Guilhem. Ah, Ai, sim. fofa, linda, adoro ela. E fez muito bem, a Juma dela, né? Sim. A personagem, ela é daquele jeito e tal, né? Tem que a personagem é do Benedito Rui Barbosa, mas a Alanis fez do jeito dela, com a Sim. compreensão dela, com a sensibilidade dela. E eu fiz do meu jeito. Agora, como foi a primeira, né? Existe essa comoção e tal. Sim, todo mundo sempre compara. Mas não tem comparação. Ela fez do jeito dela e eu do meu. É óbvio, né? Cada Porque- um faz do seu jeito, né? Sim. E também com o diretor, naquele momento, é tudo diferente, né? Outra... Não tinha nada, não tinha, imagina, não tinha luz. Olha, quando eu percebi que realmente seria difícil encontrar uma Juma com aquela essência dela, a essência é a mesma, independente, é atemporal, mas assim, ia ser difícil encontrar uma Juma mesmo, que não tinha visto luz elétrica, que não, né, não sabia de nada, que não conhecia absolutamente nada de urbano e tal. Quando eu fui para o Pantanal mesmo, que eu fui fazer uma expedição, e eu fui numa tribo indígena chamada Guatós. Cheguei lá, as indígenas de cocar na cabeça, óculos escuros, tirando selfie. Meu Deus. Aí eu falei, gente, não existe mais a Juma. Pode até existir próximo, mas vai ser difícil, né? Só que aí fizeram numa outra circunstância, enfim. Bom, você chegou a comentar da Pérez, da Glória Pérez. E ela te pescou para você fazer uma novela. A protagonista. Na qual você era irmã da Daniela. Dani, que era filha dela, que depois foi assassinada. E parece que ela foi assassinada durante a novela que você fazia com ela. Foi. Como é que foi isso? antes do final. Foi horrível, né? Não tem nem o que falar. Nem sei como conseguiram terminar a Foi novela. uma situação... Ela pediu, obviamente, para o Gilberto Braga para ajudar ela nesse Porque a sentido. menina porque... ela era doce, a menina, né? Nossa, uma coisa fofa. Linda. Doce, mas muito forte. Uma mulher de linda. muita personalidade. Casada assim. com Gasola, né? Não, Nossa, os dois pecado. era a coisa mais linda do mundo. A Dani era um
Era uma doçura em pessoa, ao mesmo tempo, como eu te falei, forte também, com personalidade forte. Alegre, mas era né? uma amiga, era assim, era minha confidente. Ela, uma vez aconteceu uma situação meio desagradável, que como eu estava começando, era a primeira vez que eu estava estreando na Globo, teve uma atriz que fez um comentário numa revista que não foi muito amigável, Sim. né? E aí todo mundo viu essa revista, porque era uma revista de circulação nacional e uma Porque revista... ficava uma semana, né? Hã? Ficava, a revista saía, pois todo mundo lia. E não era uma revista de fofoca, era uma revista séria. Tá. E aí, quando eu cheguei, ela viu que eu estava triste, isso aí foi uma coisa que me marcou. Ela sentou do meu lado, pegou na minha mão e falou: Cris, você está fazendo o seu melhor. Você saiu de 3 novelas da Manchete com um ritmo de 20 cenas por dia. Aqui você grava 52 cenas de estúdio, você emenda uma cena na outra, você não tem tempo de ter vida, você está dando tudo teu, você tem uma alma linda e tal, e elogiou e me abraçou. E daí eu nunca mais esqueci, entendeu? Sim. Então, foi um momento muito marcante dela comigo, assim, como amiga e como confidente. E parece que foi você e o Fábio Assunção que levaram a Glória ao local do crime, não teve isso? Olha, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que sim. Eu não sei se foi no carro do Fábio, se foi no carro do Nilson Raman, que é um dos melhores amigos dela, que foi quem me comunicou que ela tinha desaparecido. Enfim, foi uma história extremamente trágica, triste até hoje, e inclusive está sendo contada, né? Sim, lá então, no Pacto Brutal também. Teve o documentário, foi lá que a gente assistiu. Pois é doloroso lembrar, sabe? Horrível. Eu acho que a Glória gosta que as pessoas lembrem, nunca mais se esqueçam, tanto que todo Essa mulher ano, é demais, aniversário e tal. Ela sempre faz, obviamente, filha dela, eu faço questão Óbvio. de fazer uma homenagem, porque a Dani é eterna. E você teve contato com o assassino dela na mesma novela, né? Não, tive antes, né? Jamais Não, eu imaginaria. digo na novela. Ah, sim, contracenei com ele várias vezes. Não só eu e ele, mas eu, ele, ela, ele, o do Estênio Que e a loucura Marilu isso, né? A gente Bueno. fica pensando. Jamais a gente desconfiaria que isso ia acontecer. Nossa, eu trouxe aqui o Alexandre Frota e era ele que deveria ter feito o personagem. Ele contou. Foi. Que pena, né? Às vezes Bom, Pois é, mas às vezes destino a gente não sabe o que vai sabemos, acontecer. Não controlamos, né, o tempo. Bom, Cristiana Oliveira foi corajosa ao revelar um problema de saúde que muitas pessoas temem encarar: a dismorfia corporal. Coloca aí. Ai, coisa linda. Querida, Ela é né? minha melhor amiga. Há 26 anos, não há 30. Há 26 Querida. anos que ela era minha personal. Logo depois que a Antônia nasceu, ela começou a ficar comigo. Eu morava em Porto Sim. Alegre, e até hoje é minha personal, só que hoje é minha melhor amiga. Linda, te amo, Soninha, pra sempre. A gente vai ficar sempre juntas, velhinhas, 2 velhinhas, fofocando. Te amo, amiga. A questão da dismorfia corporal, você teve um problema com peso em algum momento da sua vida? Sempre tive, até hoje eu tenho. Eu acho que isso daí desencadeou quando eu tinha 16 anos. Você era uma adolescente gordinha? Eu era uma adolescente magra. Tá. Eu era bailarina. E eu acho que o primeiro contato que eu tive com a dismorfia, sem absoluta consciência disso, foi eu, como bailarina, recebi uma chamada de uma professora dizendo: olha, você está gorda, E não era. Eu era muito magra. Mas não o suficiente de bailarina. Porque bailarina, né? Pois é. Mas era longilínea. Mas eu sou uma pessoa de estrutura grande. Isso independente. Eu posso Sim. estar 15, 20 quilos a menos, você vai me ver uma mulher grande. E aí ela me falou isso. Ela falou assim: você nunca vai poder fazer um PADD. Porque da hora que você for pular, o teu parceiro vai cair no chão porque você é muito pesado. Mas você era pesada mesmo? Não era. E por que Tô que ela fez falando isso? não sei, era uma russa, entendeu? Falou isso pra mim, porque as outras eram todas magrinhas, menorzinhas, e eu era grande, e ela falou isso pra mim a partir desse momento, aos 13 anos, que eu comecei a me olhar no espelho e comecei a perceber, ver uma pessoa que, na verdade, eu não era. E vivi com isso muito tempo, né? Depois eu entrei na televisão, aí modelo, Aí olha fica- só, que coisa doida. Acabei sendo modelo, não foi porque eu procurei,
Foi uma coisa que aconteceu na minha vida. A única coisa de referência de modelo que eu tinha era Xuxa, era Cristina Brasil, Monique Evans e tal, que eu colocava colado na minha geladeira para poder me inspirar e ficar magra. Não para ser modelo. E eu acabei sendo modelo. Aí a dismorfia continuou, porque eu nunca estava o suficientemente magra para poder fazer desfiles. Eu lembro de uma editora de uma revista super importante de moda. Você tá falando. Depois você Eu fala sei. com ele, você deve saber. Que eu já estava escalada pelo produtor para fazer vários desfiles pelo Brasil, porque eram poucas manequins, entre aspas, naquela época, e eu era uma delas. E ela me tirou desse tour que a gente iria fazer porque ela falou que eu estava acima do peso. Entendeu? Então, e não foi só com você, que nem comigo, não. Foi com umas outras pessoas também. Eu sei exatamente o que você está falando. E você, como é que você se relacionava, então, com o seu peso na questão, do dia a dia, dos seus relacionamentos? Ah, não, porque eu acho que eu fui só, assim, muito acima do peso. Eu fui com 16 anos, depois emagreci aos 18, e aí fiquei magra durante muito tempo. Depois, 23, eu engordei 38 quilos com a gravidez da Rafaela. Nossa, eu encontrei alguém que engordou mais que eu engordei 30. Pois é, engordei 38 e aí depois emagreci. Aí eu acho que eu fiquei tipo numa sanfoninha pequena, 4, 5 quilos a mais, a menos, a mais, a menos. Aí na televisão eu mantive, depois eu engordei bastante em 2011 para fazer essa personagem, a Araci. Isso que eu queria te perguntar. Como foi isso? Na verdade, foi por escolha. Foi por escolha. Porque eu fiz uma pesquisa nas penitenciárias lá do Rio de Janeiro, né, nos complexos femininos lá de Bangu, e eu quis entrevistar mulheres que tinham as características da Araci, que era uma mulher masculinizada, era homossexual, era traficante, ela era assassina, ela tinha um peso. Depois eu recuperei. Demorei 3 anos para recuperar. É isso que eu queria te perguntar. Para perder, demorou? Demorou bastante. Mas hoje em dia, se me pedir para engordar, eu não vou mais. Nossa, porque eu não tenho como emagrecer por causa da lentidão do meu metabolismo. Eu estou com quase 62 anos, então, assim, não tem condição de eu engordar e depois emagrecer. Até tem. Vou engordar até fácil, o problema é emagrecer. Não, até consigo emagrecer, mas assim, não vai ser bacana para mim, sabe? Mas tá impressionante no personagem, hein? Ah, é? Tá eu impressionante. tinha até... Realmente, sabe não aquela ia coisa ser do igual. pescoço grande, assim? Porque eu fazia hipertrofia. Eu pegava muito mas peso. Mas não ia ser igual se você tivesse feito magrinha mesmo. Não ia. Aí ia ser uma imitação do que já existia, entendeu? Sim. Olha, o próximo tema é o seguinte. Infelizmente, Cristiana Oliveira teve que enfrentar a perda de... Gente, eu fiquei passada quando me contaram 5 familiares. Mas ela encontrou na dor uma forma de ficar mais forte. Coloca aí. Pesado, hein? Perder tanta gente junto. Pois é, aquela foto que estava ali não foi a minha irmã que morreu em 2015. Tá. É da minha irmã que morreu em 95. Eu perdi a Lúcia em 1995, perdi a Bia em 2015, isso de irmãos. Perdi o Vitor em 2017, a minha mãe em 2008, meu pai em 2013. Então, assim, foi uma dor que eu passei, dores que eu passei na minha vida, assim, que eu fui obrigada a lidar com ela, e isso daí realmente criou em mim uma força muito grande. E a morte da minha irmã Bia, que não é aquela que foi mostrada, é outra. A Bia era a minha melhor amiga. Então, essa daí era... A gente cresceu junto, a gente era amiga junto, a gente fazia coisa junto. Ela me ligava todo dia, eu ligava para ela. Ela sabia, ela me conhecia pela voz. Ela sabia se eu estava triste, se eu estava bem e tal. Então, a morte dela, para mim, foi... devastadora. Muito dura. Foi muito dura. E eles morreram de quê, os seus irmãos? Então, meu pai e minha mãe foi de velhice, né? Mas a minha irmã mais velha, a Lúcia, que morreu em 95, ela pegou uma hepatite C numa transfusão de sangue e gerou nela um câncer que era um caso em 2 milhões, que era um engrossamento do sangue, e atingiu o fígado dela também, obviamente. Então, ela morreu
E aí depois a Bia foi um câncer descoberto tardiamente. Ela era diabética desde os 9 anos, tomava insulina, enfim. E aí ela nasceu um tumor no ovário dela, que alguns médicos incompetentes disseram para ela que era o inchaço da barriga dela era intolerância à lactose. E ela acreditando naquilo e reclamando, eu falei: Beatriz, você precisa fazer uma ressonância. Ela fez, ela já tinha uma massa de 15 centímetros. Aí ela demorou um pouco, operou, só que no que ela operou, ela teve metástase no líquido abdominal e ela não sabia que ela tinha essa metástase. Aí ela viveu durante 2 anos. Os últimos meses de vida dela foram muito sofridos. Eu tive com ela do lado dela e eu nunca mais me esqueci da frase que ela falou. Eu deitada no colo dela, na cama de hospital, ela me abraçou, ela falou assim: é muito ruim você perder quem você ama, né? Aí eu falei: do que você está falando, Beatriz? Ela falou: você sabe do que eu estou falando. E aí, 2 dias depois, ela morreu. Muito ruim mesmo. Foi tudo muito triste, mas... Enfim, eu sei que ela está lá de cima me protegendo. Aliás, todos eles estão lá olhando por mim. Com certeza. Mas agora vamos falar de coisa boa. Então, como a maioria das mulheres, Cristiana Oliveira precisou dividir entre trabalho e maternidade. E é claro que isso aí não é sempre tão fácil quanto parece. Coloca aí. Vovó Coruja. Ah, sou. Me muito, conta. Muito. Conta então. Hã? É Miguel, né? Não, essa Não, aí é Antônia. Mas é Miguel, seu netinho, né? Miguel é meu... Bom, então primeiro você teve a primeira filha, você era novinha. Tinha 23 anos, A a Rafaela. Rafa. Ela tá com 38 anos agora, coisa mais linda, uma deusa. E aí, enfim, ela nasceu assim, foi um negócio... Eu e o André, o pai dela, os dois muito jovens. Assim. Então, foi aquela coisa de mãe, primeira viagem. Fazemos o que agora? Hã? Fazemos o Não, quê? e a minha mãe já estava cansada. Ela já tinha 12 netos. Nossa. 9 filhos, 12 netos. A bichinha já estava... Eu só ligava para ela: mãe, o que eu faço e tal? Ela tá com cólica. Ela só me informava no telefone. Mas não ficou segura. Eu não tive rede de apoio, entendeu? Fiquei com a Rafa até 2 anos de idade, eu e o André na raça. E você disse que você trabalhou demais nessa época, era o que você precisava fazer. Exatamente. Como modelo e depois sempre autônoma, né? Como modelo e depois eu fui... Eu comecei a ser atriz. E aí Tinha que correr atrás, né? Exatamente, entendeu? Eu tava trabalhando pra caramba, gravava todo dia com protagonistas, então não tinha tempo pra nada. Então ela Chegava em casa, tava batendo texto. Pois é. Então eu acho que ela sentiu muito minha falta. Acho que ela demorou muito a estabelecer isso, que não foi um abandono, foi o momento que eu estava vivendo. Agora, ela como adulta, uma mulher madura, ela sabe muito bem disso. Mas eu sei que isso atrapalhou muito a cabecinha dela, sabe? Mas não tinha muita escolha, né? Tem que trabalhar. Pois é. Não, mas acabou dando Deu tudo tudo certo. certo. É uma mulher maravilhosa. Rafaela é incrível. E aí você, na segunda gestação, você já estava mais preparada? Estava preparada, mas trabalhava muito também. Então, eu lembro que a Antônia tinha 4 meses. Eu já tinha parado de amamentar, porque ela teve refluxo, né? Então, com 2 meses, eu tive que deixar de amamentar. E aí me chamaram, a Globo me chamou para protagonizar uma novela. Ela tinha 4 meses. Eu falei: gente, não posso, eu estou ainda na minha licença maternidade. Não, a gente cria toda uma estrutura para você. Então, Levava ela junto? Eu levava ela junto, mas não sempre. Às vezes, ela ficava com o pai numa creche. Então, também teve essa coisa, entendeu? Ela pegou a infância dela também foi com a minha ausência e a questão de ter babá e tudo, entendeu? Mas hoje já Não, mas eu acho que é um bom exemplo, né? Porque a mamãe trabalhava, não é que a mamãe estava na festa, estava trabalhando. Claro, mas a criança ela não entende racionalmente, ela não capta isso, ela entende como abandono. Minha mãe não está aqui, eu sinto falta dela. Sim. A criança tem uma ligação até uma determinada idade muito forte com a mãe. Então, ela não entende que eu vou trabalhar. Sim. O que é para ela não sabe discernir, né? Sim. Olha, a atriz Cristiana Oliveira tem muitos fãs espalhados pelo Brasil inteiro e pelo mundo também. Mas o melhor fã-clube dela está dentro da casa. Coloca aí.
Falar dela é muito fácil, né? Uma pessoa com um coração gigante, que cuida das filhas, cuida do neto, cuida de mim. Um profissional de mais de 30 anos de carreira que o Brasil todo conhece. Beijo, te amo. Oi, mãe. Tô passando aqui pra dizer o quanto eu te admiro e o quanto eu tenho orgulho de tudo que você já conquistou e continua conquistando. Te amo muito. Beijo. Vou só queria te dizer, eu te amo muito. Você sempre fez muito bem pra mim. Você é muito gentil. Sempre quando podia me dava várias coisas. Sempre foi muito atenciosa comigo. Eu quero te agradecer por tudo que você fez por mim. Eu te amo muito. Obrigada. Oi, mãezinha, olha eu aqui. Falar de você é falar da mulher maravilhosa que você é, da avó maravilhosa, mãe maravilhosa. Você é uma pessoa que você tira do corpo pra dar pra sua família, você tira do corpo pra dar pras pessoas. Eu tenho muito conforto e muita segurança no seu colo. Você é uma mãe, uma avó maravilhosa. O Miguel é completamente apaixonado por você. E é isso. Queria dizer que eu te amo muito, que tô com saudade. A gente mora em cidades diferentes, mas eu sinto falta todos os dias. Queria estar perto de você todos os dias, mas o que importa é que a gente tá unida de coração. Te amo muito, mãezinha. Beijo. Amores da minha vida. Nossa, eu não consigo dar um passo sem imaginar esses 4. São né? demais. Porque 4, porque eu agora 7 anos e meio eu tenho esse homem tão maravilhoso que é meu marido, que é um homem fofo, diferenciado, um cara que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, e eu acho que eu pedi tanto a Deus para conhecer um cara bacana, distinto, parece minha mãe falando, mas um cara bacana, de caráter, um cara que trabalha, que a gente vê que quer crescer e que é um baita companheiro. Então, os 4 são a minha essência hoje. Eu não respiro sem eles, entendeu? Não, isso não tinha uma graça. Não, o Miguel é a coisa mais gostosa. E obrigada, E Antônia. Ele falou, vovó, deixa eu só dar um recado. Manda. Antônia, cadê? Aonde que tá a câmera? Ih, gente. Aqui na frente mesmo. Não, eu só quero retribuir a vocês, meus amores. Vocês sabem que vocês são importantes demais na minha vida. Eu sei que eu erro muito com vocês, mas vocês são o meu presente, o meu futuro, a coisa que eu mais quero. Eu, às vezes, não me importo comigo mesma, mas eu me importo com vocês, com a felicidade de vocês. E, como eu falo sempre, vocês são a minha vida. Amo vocês. São muito lindos, viu? São muito, muito lindos. E eu acho que você não faz nada de errado. Você é uma mãe maravilhosa, uma avó maravilhosa. Você viu ele falando, você cuida muito bem de mim, vovó. Que bonitinho, gente. Muito gentil, vovó. Você é muito gentil comigo, bonitinho. Voltei. E agora eu quero saber, Cristiana Oliveira, me conta do teatro. Ai, menina, eu tô numa peça tão bacana, Cá chamada Entre Nós? Cá Entre Nós, com 2 atores estupendos de maravilhosos, que é a Suzy Rego e o Eduardo Martini. Na verdade, a gente ficou o ano inteiro, praticamente 11 anos é ótimo, 11 meses de sucesso, de casa lotada, o ano passado. E aí, eu, Suzy e Eduardo, nos separamos, fizemos outros projetos, e esse ano eu tive um almoço com a Suzy. Eu falei, Suzy, será que não seria legal a gente voltar com Cá Entre Nós? Aí a gente entrou em comum acordo, resolvemos estrear. Estreamos dia 22 de agosto. Tá um grande sucesso, é uma peça deliciosa. Fica até quando? Então, vou falar um pouco rápido da peça lá. aqui. Na verdade, são 3 amigos que ficam presos dentro de uma casa. Tudo mais ou menos planejado por uma quarta amiga de muitos anos que acaba falecendo, e eles ficam ali, e ali tem encontros, desencontros, identificações, perdão, tristeza, alegria, nostalgia, fala de etarismo, fala de tudo. É 1h30 de diversão e de emoção. E tá no Teatro União Cultural, que é ali na Mário Amaral 209, no Paraíso. Que dias? Sexta-feira, 9 da noite, sábado, às 8 da noite, domingo, às 7 da noite. Maravilhoso.
Viu? Qualquer coisa tá lá o link Vamos assistir. para comprar os ingressos lá na minha bio. Um beijo, Suzy, minha amiga querida, Eduardo. Vocês não têm ideia do quanto é um orgulho para mim estar com vocês no palco. Eu estava com saudades. Muito obrigada, meu amor. Meu amor, obrigada, eu que te viu? agradeço. Muito obrigada. Vou ter que ir lá dizer Linda. tchau, porque se eu não dizer tchau, eles desligam na minha cara. Boa noite, obrigada, boa noite, valeu! Boa noite.